Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que ficou muito em voga aí ultimamente, no ano de 2016, que é o assunto sobre superávit primário. Mas mais do que isso, vamos te explicar em geral o que é o déficit e o superávit. O déficit e o superávit primário e também o déficit e o superávit nominal, tá certo? Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. Eu espero que você curta esse vídeo daqui, espero que você curta aprender o que é o superávit e o déficit primário, tanto quanto eu vou curtir ensiná-lo para você. Vamos começar? Vamos começar então explicando para você o que é o déficit e o superávit. Simples, superávit é quando entra mais dinheiro do que sai, assim resultando em lucros, e déficit é quando sai mais dinheiro do que entra, assim resultando em perdas no lucro. O que é superávit e déficit primário? Superávit primário vai se caracterizar quando o governo consegue que a sua arrecadação total supere as suas despesas, descontados os gastos com juros e correção monetária de dívida. E o déficit primário ocorre quando esse resultado é negativo. Ambos vão constituir o resultado primário. Presta muita atenção nisso daqui. A arrecadação que o governo, que eu disse agora, né, que eu li para você aqui agora, é o seguinte: é o quanto o governo consegue arrecadar em impostos, o quanto o governo consegue colocar no seu próprio bolso, tá certo? E essa arrecadação, sem nenhum tipo de juros, né? Essa arrecadação, quando comparada com a dívida, sem nenhum tipo de juros ou correção monetária, se ela for maior do que essa dívida, que a gente já viu o que é a dívida, né? Quando ela for maior do que essa dívida, a gente tem o superávit. Quando ela for menor do que essa dívida, a gente tem o déficit. Lembrando, é a dívida sem os juros e sem nenhum tipo de correção monetária, tá ok? Vamos seguir então. Exemplos práticos aqui. Receita. Essa receita ela não vai se configurar apenas como dinheiro, mas também como patrimônios de posse governamental e outros valores, impostos, como eu disse, lucro de empresas governamentais. Esses são alguns dos principais meios de arrecadação do governo. E as despesas? Alguns dos principais gastos são as obras públicas, os salários e as manutenções públicas, o pagamento de funcionário público e aposentados e também os gastos com fornecedores. Então agora eu acabei de te dar a receita, como é que a receita funciona, tá? Como é que o governo coloca dinheiro no bolso e normalmente para onde é que vai esse dinheiro com os gastos. Volta um pouquinho esse vídeo, eu não vou voltar, né, para esse vídeo não ficar muito longo, mas volta esse vídeo para você poder entender qual é a receita, aonde o governo costuma gastar, como é que o governo costuma ganhar esse dinheiro e quais são os gastos, aonde o governo costuma gastar esse dinheiro, tá certo? Vamos seguir. Resultado positivo primário. Preste atenção agora, tá? Essa parte é importante. Quando você desconsidera os juros pagos, o número que você vai ter vai dar a medida correta da situação fiscal do governo, porque ele vai fornecer uma comparação simples e direta entre a receita e a despesa que o setor público tem para fazer o Estado funcionar. Isso é particularmente importante para você saber, e eu sabemos também, e o governo também, se há risco de descontrole das contas públicas e principalmente de crescimento explosivo do endividamento. O resultado primário positivo, que é o superávit, mostra as contas sob controle e mostra que a dívida não seguirá uma trajetória explosiva. Obter um resultado primário positivo, que é o superávit, é um passo fundamental para manter a dinâmica da dívida pública controlada, o que sinaliza menor risco ao mercado. O resultado primário é importante porque indica consistência entre as metas da política macroeconômica e a sustentabilidade da dívida, ou seja, a capacidade do governo de honrar os seus compromissos. Só um pause aqui, eu vou continuar falando sobre o resultado primário, sobre o superávit primário, mas é o seguinte, quando eu acabei de dizer para você aqui que o superávit ou o resultado primário positivo diz sobre que o governo consegue cumprir suas metas políticas macroeconômicas, significa que o governo está conseguindo implementar o seu plano político no que diz respeito à economia de uma forma mais ampla, tá? Então, plano político macroeconômico nada mais é do que isso. É um plano que o governo decidiu implementar, uma meta que o governo decidiu implementar num plano econômico de uma forma mais ampla, macro. Beleza? Vamos seguir então. A formação de superávit primário serve para garantir recursos, preste atenção, para pagar os juros da dívida pública
e reduzir o endividamento do governo no médio e longo prazo. Sendo positivo o valor do balanço, os lucros são usados para aplicar no pagamento das dívidas internas. E você já sabe o que é dívida interna. As dívidas públicas, como todas as outras, geram juros e o ganho obtido no superávit primário é usado para o pagamento deles. Essa ação de pagamento dos juros se faz necessário não apenas para impedir o crescimento a partir dos juros da dívida, mas também para mostrar ao credor que o governo pode e vai pagar as suas contas. Então, o resultado primário positivo, ele é importante por causa disso tudo que eu acabei de ler para você. Ele passa mais segurança, ele mostra que o governo está conseguindo cumprir as suas metas, ele mostra que o governo vai conseguir quitar as suas dívidas, ele mostra que o governo deixa de ser devedor e passa a ser um credor. Então, o resultado positivo, o resultado primário positivo, ele é muito importante pela imagem que o governo passa a partir do momento que ele consegue cumprir, né, com as suas contas, com as contas que fazem o Estado funcionar, certo? Então, é muito importante a gente estar sempre atento, a gente que está no mercado, a gente que gosta desse assunto, ou a gente que se interessa por economia, é muito importante a gente estar sempre atento para poder identificar se o governo está se encaminhando para um resultado primário positivo ou para um resultado primário negativo, ok? É muito importante isso. Agora, e o resultado deficitário primário? No caso de déficit, o país acaba criando uma dívida que pode ocorrer por diversas razões. O déficit pode ser um resultado de gastos excessivos do país ou de uma má administração dos recursos existentes, mas também pode acontecer de forma intencional. Calma, eu sei que criar um déficit, o governo criar um déficit parece algo ruim, mas você vai entender agora o que isso quer dizer. À primeira vista, pode parecer uma estratégia sem sentido do governo, mas esse mecanismo é usado numa forma de criar um orçamento cíclico ou realimentado. O orçamento cíclico consiste em criar déficits no tempo em que a economia não vai bem. Dessa forma, há um aquecimento na economia. Já nos tempos que a economia tiver uma condição melhor, cobram-se impostos maiores para o governo poder acumular dinheiro para si. E isso vai causar uma nova queda econômica e, portanto, a economia vai variando de intensidade. Essa técnica serve para poder manipular a economia de acordo com os interesses do país. E essa ideia foi apresentada por Keynes, onde ele propunha que o Estado se transformasse em motor do desenvolvimento, intervindo de forma cíclica e positiva, criando ora superávit, ora déficit na macroeconomia. Então você entendeu? É um ciclo. É um ciclo. Quando a economia está ruim, o governo vai e cria, né, uma situação de déficit, onde a gente vai aquecer a economia. Aí a economia sobe. E aí, quando a economia está bem, o que o governo faz? Cobra impostos maiores. Para quê? Para que a arrecadação seja maior. E aí, o que acontece com a economia? A economia sofre uma queda. E aí, tudo de novo. Tá certo? Então, é basicamente isso que é a criação do déficit proposital, né? Proposital, estratégico, né? Ou a gente pode chamar aí de uma economia cíclica, tá certo? E essa ideia é uma ideia de um filósofo econômico, né? De um pensador econômico, que foi o Keynes, e ele propôs essa ideia aí, e essa ideia ela é feita assim em diversos países do mundo. Fica bem tranquilo, porque é algo que na ponta do papel funciona, né? Na vida real, às vezes tem algumas perjúrias assim no meio do caminho, mas na ponta do papel funciona e a gente torce para que continue funcionando. Mas o ideal é que não seja necessário criar esse estado aí econômico numa nação e num país, tá ok? O que é o superávit e o déficit nominal? A gente já viu o que é o primário, vamos ver o nominal. O nominal, o resultado nominal do governo equivale à arrecadação de impostos menos os gastos, só que agora incluindo os juros da dívida. Quando o superávit é mais que o suficiente para o pagamento dos juros, ele é usado para o abatimento do valor total da dívida pública. Ou seja, o superávit nominal é aquele usado para quitação de dívidas públicas, caso o valor obtido no superávit seja mais que o suficiente para o pagamento dos juros, quitando a dívida e assim diminuindo essa dívida pública. Ao apresentar um déficit nominal, o governo vai ter que financiar com a colocação de títulos públicos. Resumindo, então, o primário nominal, o superávit nominal é o resultado da receita menos a despesa, e o superávit primário é esse mesmo valor,
só que do qual são descontados os pagamentos de juros da dívida pública. A gente está acabando. Qual a importância dos resultados primário e nominal? O resultado primário e nominal servem para medir a saúde financeira do setor público e a trajetória da dívida. O primário é um bom indicador, porque ele mostra se o governo está gerando um caixa razoavelmente bom. Já o superávit nominal dá uma visão mais precisa, porque ele engloba tudo, inclusive as despesas com juros também. Como é que deve ser? Pela técnica orçamentária pública, o plano deve estar sempre equilibrado. Assim, se a princípio as receitas comuns estimadas forem inferiores às despesas comuns fixadas, a gente vai ter o déficit. E o orçamento deve, né, prever formas objetivas de financiar esse déficit, geralmente através de operações de crédito. Então, o orçamento e o governo, ele deve ter medidas, sim, para conter o déficit, normalmente gerando títulos, né, gerando créditos, no caso do governo. Crédito, no caso do governo, é o quê? É o título público, que é algo que a gente já viu quando a gente conversou sobre a renda fixa e quando a gente conversou também sobre a dívida pública. Então, esse vídeo, ele é muito melhor aproveitado se você vir o vídeo sobre renda fixa e se você vir o vídeo sobre dívida pública, tá certo? Dívida externa também, aproveita ver dívida externa porque é bem curtinho, e depois você vê dívida pública, depois você vê renda fixa e vê esse vídeo daqui novamente, porque você vai entender bem como é que funciona essa relação do superávit, tá? Pontos para você prestar atenção na próxima vez que você estiver vendo esse vídeo. As formas de receita do governo, como é que o governo coloca dinheiro no bolso, as formas de gasto do governo, aonde esse dinheiro está indo, tá? Por que esse dinheiro está indo embora, por que é importante o resultado primário, por que é importante o resultado nominal, a principal diferença entre os dois, que é essa questão dos juros no nominal e não ter juros na dívida pública no resultado primário, tá certo? E por que é importante, o que significa um resultado primário positivo e um resultado primário deficitário, tá certo? Presta muita atenção nesses pontos na próxima vez que você estiver assistindo esse vídeo daqui, tá? E eu tive um prazer enorme para gravar esse vídeo para você. O próximo nosso vídeo vai falar sobre mercado financeiro e ele vai ao ar no próximo dia de vídeos aqui na Universidade Financeira, às 9 horas da manhã. Um grande abraço para você, foi um prazer estar com você. Tchau, tchau.